Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Marcos Alberto. Essa é a primeira videoaula que eu gravo aparecendo aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu acho que eu vou ficar bem mais à vontade aqui, beleza? Essa videoaula é referente à terceira semana, a correção, da terceira semana do PET do segundo ano do ensino médio, volume 2. E antes da correção, eu vou recomendar a vocês que se inscrevam no canal se gostar dos vídeos, tá? Se não gostar também, gente, se inscreva aí, não custa nada, né? E vai me motivar a gravar mais aulas aí para vocês. Questão número 1, eu recomendo que vocês pausem o vídeo aí antes de resolver, né? Tenta resolver sozinho e depois confere a solução. Então diz o seguinte, o décimo termo da progressão geométrica 5, 10, 20 e assim por diante será... Então olha só, para eu fazer isso aqui, eu tenho até as opções para a gente estar marcando depois. Eu tenho o termo geral de uma progressão geométrica, ou seja, me permite encontrar qualquer termo, beleza? Já que eu quero encontrar o décimo termo, antes disso eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui. Vamos dar nome para as coisas. O AN é o último termo, beleza? Que eu não tenho. Na verdade, esse AN aqui, nesse problema, seria meu A10, que é o cara que eu não tenho e que eu estou procurando, beleza? O A1 é o primeiro termo da sequência, que nesse caso aqui seria o 2. Então tá aqui o 2. Aí depois, eu preciso saber o que. O que é o que? O que é a razão da minha progressão. E para eu saber, o que eu faço? Eu pego um termo lá, vou pegar o 10 e vou dividir pelo anterior. O anterior é 5, né? Que tem o 10. O anterior, que vem antes dele, é o 5. E 10 dividido por 2, 10 dividido por 5 é igual a 2. Já estou falando na resposta. Então, minha razão aqui é 2. Então, cada vez aqui eu estou multiplicando por 2. 5 vezes 2, depois 10 vezes 2, depois 20 vezes 2. Então, o próximo termo aqui seria 40 e assim por diante. Beleza? Na verdade, meu A1, eu me confundi aqui. O A1 o A1 é o primeiro termo, né? O A1 é 5. Beleza? Aí depois o que tem mais? O N, falta eu descobrir o N. Olha só, como eu quero encontrar até o décimo termo, e eu vou parar quando eu chegar no décimo termo, então eu vou falar que minha progressão geométrica tem 10 termos. Beleza? Então agora eu já posso fazer as contas. Por quê? O AN, na verdade, meu A10 seria quem? O A1 é igual a 5, que multiplica a razão, o quê? A razão é 2, elevado a n, que é a quantidade de termos, n, menos 1, beleza? O menos 1 tem lá na fórmula, na fórmula do termo geral aí. Então, o A10 é quem? 5 vezes 10, 2 elevado a 10 menos 1, então 2 elevado a 9, beleza? Então, o A10 é igual a 5 que multiplica 2 elevado a 9, se você pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes, você vai encontrar 512, beleza? Então, o A10 é 505 vezes 512. 5 vezes 500 é 2.500. E 5 vezes 12 é 60. Então, aqui vai dar 2.560. Beleza? Então, vou destacar aqui. E aqui seria a nossa letra C. Vamos para a questão número 2. Questão número 2, eu tenho o seguinte. Classifique as progressões geométricas abaixo em finitas ou infinitas e também se são crescentes ou decrescentes. Então, tem as progressões aqui, beleza? 1, 2, 3, 4 progressões. E eu tenho uma colinha aqui para a gente estar olhando. Então, essas progressões podem ser classificadas da seguinte forma. Constante, quando a razão for igual a 1. Ela é crescente quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo é maior do que 0. Ou ainda, quando a razão está entre 0 e 1 e A menor que 0, perdão, A1, o primeiro termo é menor que 0. Decrescente quando a razão é maior que 1 e o primeiro termo é menor do que 0. Ou ainda, quando a razão está entre 0 e 1 e A1 é maior do que 0. E alternante quando a razão é menor que 0, beleza? Que não é o caso. Não vai ter nenhuma constante, nenhum alternante, só analisando crescente e decrescente, beleza? Então vamos lá. A primeira progressão, 5, 25, 125, 625 e assim por diante. Ela está crescendo infinitamente, olha só, tem reticências aqui, beleza? Aqui é a mesma coisa. Essa aqui, ó, está perguntando se ela é finita ou infinita. Nós estamos analisando isso primeiro, beleza? Então aqui tem reticência, ela é infinita. Essa aqui é a mesma coisa, tem reticências, então ela vai continuar infinitamente. Enquanto que essa daqui tem 4 termos apenas, essa aqui tem 4 termos apenas, e as outras eu não consigo falar quantos termos tem. Elas tem infinitos termos, beleza? Então, o que eu vou colocar aqui é que a primeira, ela é infinita, então vou colocar um i aqui de infinita. Essa também é infinita. Essa daqui é finita, então vou colocar um f de finita e aqui finita.
Então agora vamos analisar se elas são crescentes ou decrescentes. Para a primeira aqui, ó, eu sei que a razão aqui, eu estou multiplicando por 5. Cada vez aqui eu estou multiplicando por 5 e por 5, tá bom? Sempre aqui por 5. Então a razão nesse caso a razão é maior do que zero e o primeiro termo é maior do que zero, porque o primeiro termo aqui é 5. Então, ficaria qual situação? Razão maior que 1, beleza? Na verdade, lá maior que 1, tá? Eu vou apagar lá o menor que zero. Deixa eu apagar ali, não é essa a definição. Vou colocar correto, né? Maior que 1 e o primeiro termo é maior do que zero. Então, ela seria o quê? Seria uma progressão geométrica crescente, beleza? A mesma coisa vai acontecer em qual? Na terceira, por quê? A minha razão aqui é meio, beleza? E como que eu encontrei esse meio? Para encontrar esse meio, você poderia fazer o seguinte, pegar menos um terço, e dividir, ou melhor, menos um sexto, tá? Você pegar o segundo termo aqui, ó, menos um sexto e dividir pelo anterior. Dividir por menos um terço. Quando você fizer isso, você vai encontrar meio. Uma maneira mais fácil de enxergar isso era fazer assim, ó. Você tem menos um terço vezes alguém é igual a menos um sexto. Vezes quem? Vezes meio. 1 vezes 1 vai dar 1, né? Menos 1, por causa do sinal daqui. E 3 vezes 2 vai dar 6. Então, eu sei que essa razão é na segunda aqui. Na segunda não, na 3. Minha razão é essa situação, tá? A razão é essa aqui, ó. Vai dar vai ser uma crescente. Então, a razão é um número maior do que 0 e menor que 1. E o primeiro termo é negativo, beleza? O primeiro termo negativo. Ou seja, ela é crescente. Eu vou chamar aqui de C. E a primeira lá, que eu esqueci de anotar, também é crescente. E as outras são decrescentes. Ou melhor, vamos verificar. Essa aqui, ó. A razão é 2, beleza? Cada vez eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. Por 2. Então, para vocês saberem, você poderia fazer a mesma coisa, tá? Você poderia pegar aqui, ó, menos 6 e dividir por menos 3, e vai dar 2. Ou se você quisesse pegar o menos 18 e dividir pelo anterior, deixa eu ver aqui rapidinho, dividir por menos 12. Na verdade, esse aqui não é, a razão não é esse aqui, né? Na verdade, nem a progressão geométrica, porque eu estou multiplicando por 2, deixa eu só mostrar o que eu estou falando. Estou multiplicando por 2, depois por 2, e por 2 aqui dá 24. Então, para ser uma progressão geométrica de razão 2, isso aqui deveria ser menos 24. Beleza? Mas beleza, ela seria decrescente. Se ali fosse menos 24, seria decrescente, por quê? Porque a razão é maior do que zero, tá? Cadê a situação? A razão é maior do que 1, toda hora eu estou falando isso, a razão é maior do que 1, beleza? E o primeiro termo é menor do que zero, então ela seria decrescente por causa disso. Eu troquei ali o menos 18 e coloquei menos 24. Para ser uma progressão geométrica, teria que ser menos 24, beleza? Aí, por fim, o item 4 aqui, eu quero saber se ela é crescente ou decrescente. Vamos lá descobrir. Eu vou fazer o seguinte. Do primeiro termo, o 2 vezes alguém, vou fazer a mesma coisa, vai dar 2 terços. Então, claramente aqui eu estou multiplicando por meio. Eu estou fazendo isso, gente, para evitar fazer cálculo. Você poderia pegar 2 terços e dividir por 2 e fazer as continhas aí que você ia encontrar meio. Beleza? Então, a razão é meio. E o que? O primeiro termo é maior. Vamos analisar aqui, deixa eu ver aqui qual seria. O primeiro termo é... A razão é maior do que 1. O primeiro termo é menor do que 0? Não. A razão está entre 0 e 1? Sim. O primeiro termo é maior do que 0? Sim. Então, ela é decrescente. O primeiro termo aqui é maior do que 0. Então, eu vou falar que essa progressão ela é decrescente, beleza? Vamos para a questão número 3. Questão número 3. Calcule o primeiro termo da progressão geométrica em que A5 é igual a 64 e Q é igual a 2. A razão é igual a 2, beleza? Então, olha só, eu tenho o termo aqui, a fórmula, o termo geral aqui da progressão geométrica, e o que eu vou fazer é identificar cada coisa ali. Então, eu sei que o A1 é quem eu quero saber, eu não sei quem é esse cara. Eu sei que o A5 é igual a 64. O que mais que eu sei? Eu sei que a razão é igual a 2. E o número de termos, o n, eu também sei. Por quê? Eu estou contando só até o A5. Então, essa progressão tem 5 termos. Vamos lá, então, resolvê-la e descobrir quem é o A1. O A1, na verdade, aqui o A5, né? O AN, que seria meu último termo, o A5 é igual a 64, que é igual a 1. Multiplica a razão, minha razão é igual a 2. 2 elevado ao número de termos, 5.
menos 1. 5, na verdade, coloquei o n, mas ele é 5, beleza? Então, vai ficar 64, que é igual a 1, vezes 5 menos 1 é 4. Então, 2 elevado a 4. E eu sei que 64, deixa eu apagar aqui, eu coloquei um marco, estou doido para passar esse A para o primeiro termo. 64 é igual a A1, que multiplica 2 elevado a 4, que é 16. Ou seja, 16A1 é igual a 64. Então, A1 é igual a 64 dividido por 16. A1 é igual a 4. Então, o primeiro termo dessa progressão geométrica é 4. Eu poderia até escrevê-lo aqui. Ó. O primeiro termo é 4. Minha razão é 2, então 4 vezes 2 é igual a 8. Depois, vezes 2, 16. Vezes 2, 32. E vezes 2, 64. Beleza? Como falou que ela só tem 5 termos, então eu tenho 5 termos aí. Um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos, 5 termos. Beleza? Então, vamos lá para a questão 4. Questão número 4. Uma progressão geométrica crescente possui 3 termos. A soma desses 3 termos vale 13 e o produto entre eles vale 27. Determine os 3 termos dessa progressão. Olha só, para eu descobrir, para eu escrever uma progressão, eu poderia colocar assim, ó. O primeiro termo é igual a 1, beleza? O segundo termo seria quem? A1 vezes Q. E o terceiro termo seria A1 vezes Q ao quadrado. Isso aí eu teria 3 termos. Só que não vou fazer isso, beleza? Então vou destacar aqui, mas não é essa a forma interessante para a questão. A forma interessante para a questão é analisar o seguinte. Eu vou pegar o A1 aqui. Eu vou achar um termo depois, que seria A1 vezes Q. Eu vou achar um termo antes. Para eu achar o termo anterior, o que eu faço? Eu pego A1 e vou dividir por Q, pela razão. Beleza? Por que eu estou fazendo isso? Observa que quando eu fizer aqui, ó, A1 sobre Q, vezes A1, vezes A1 sobre Q, vezes Q, né? A1 que multiplica Q. Eu vou ter o seguinte, isso aqui falou que o produto desses termos aí é igual a 27. Beleza? Então, vou igualar isso aqui a 27. Quando eu faço isso, o que dá para a gente fazer? Esse Q simplifica com esse aqui. Então, o que sobrou foi só A1 vezes A1 vezes A1, que isso aqui é igual a 27. Ou seja, A1 elevado à terceira potência é igual a 27. Então, A1 é igual a raiz cúbica de 27. Então, vou ter que A1 é igual a quanto? 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Eu tenho outra informação, que a soma desses termos, deixa eu ver aqui, a soma dos termos é igual a 13. Então, vamos lá somar os termos. Lembrando que eu estou olhando nessa sequência aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo destacar isso aqui para vocês. Eu vou tentar, né? Primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, tá aqui, ó. Então, eu estou olhando para essa progressão. E não tá legal, não gostei ainda do jeito que está ali. Eu vou escrever isso diferente. A minha progressão é a seguinte. Eu tenho 3 termos. O primeiro termo é A1 sobre Q. Beleza? O segundo termo é A1. E o terceiro termo é A1 que multiplica Q. A1 vezes Q. Então, esses são os 3 termos. E o que foi falado? Que a soma deles é igual a 13. Então, vou pegar aqui A1 sobre Q mais A1 mais A1 sobre Q é igual a 13. Beleza? Nossa, ficou feio minha letra. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou multiplicar aqui todo mundo por Q, justamente para eu eliminar esse Q daqui, tá bom? Porque eu posso fazer isso porque o Q, gente, é diferente de zero, tá? Se não fosse, eu não poderia fazer. Vamos fazer o seguinte. Então, eu fiz isso. O que está sobrando? Vai sobrar um A1 aqui, mais A1 sobre A1 vezes Q, mais A1 ao quadrado. A1 vezes Q ao quadrado, tá? Estou multiplicando aqui. Deixa eu deixar mais claro. Eu simplifiquei esse quando eu multipliquei aqui por Q. Aqui ficaria A1 que multiplica Q. Eu estou multiplicando a equação toda. Depois A1 que multiplica Q vezes Q. Então eu tenho A1 e aqui já é um Q, tá? Então Q vezes Q, Q ao quadrado. E aqui ficaria 13Q. Beleza? Olha só que tem um detalhe. Eu sei o valor de A1. Eu já descobri o valor de A1. Então A1 é 3 mais 3Q mais 3Q ao quadrado, que é igual a 13. 13Q.
Então, vamos lá. Eu estou gastando o espaço todo aqui, talvez nem dê para resolver tudo. O que eu vou fazer? Eu posso escrever isso assim, ó, 3q ao quadrado. Esse q eu vou passar para o primeiro membro, então vai ficar menos 13q. Então vai ficar menos 13q. Aí eu vou colocar esse 3q aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse 3q positivo, beleza? Mais 3q igual a... Igual não, ainda tem mais coisa ali para eu colocar. Mais 3. Isso aqui é igual a zero, beleza? Então o que eu fiz? Eu passei esse 3q para o primeiro membro, então ficou menos 13q. E o resto eu escrevi. 3q ao quadrado está aqui, 3q está aqui e o 3 está aqui, beleza? Isso tudo igual a zero porque eu tirei o 3q, então sobrou nada do outro lado. Então eu vou ter aqui, ó, 3q ao quadrado menos 10q mais 3. Isso aqui me lembra uma equação do segundo grau. Então o que eu vou resolver daqui para frente é uma equação do segundo grau. Então eu preciso achar o valor de delta, que é b ao quadrado, e o valor de b é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes a. Então esse cara aqui é meu a, 3, vezes c, esse cara aqui é o valor de c, beleza? Só lembrando que esse aqui era o valor de b. Vou até colocar aqui, ó, a, b, c. Então o delta é igual a quem? Menos 10 ao quadrado é 100, menos 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Então, o delta aqui é igual a 64, beleza? A gente está procurando o valor de Q. Vamos lá. O valor de Q seria aqui, então. Q é igual a menos B, lembra da... Vou escrever a fórmula aqui, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Vocês costumam colocar o valor de X aqui, ó. Costumam colocar X, mas lembra, a minha equação eu estou procurando o valor de Q. Então, eu vou colocar Q, beleza? Então, vem aqui, ó, Q é igual a menos, o valor de B é menos 10, tá? Então, menos 10, mais ou menos a raiz de 64, vou colocar aqui a raiz de 64 sobre 2A, 2 vezes 3, beleza? Então, o valor de Q é igual a 10 positivo, mais ou menos 8, dividido por 6. Então, vou colocar aqui, ó, vou ter um Q1, que seria 10 mais 18, dividido, 10 mais 8 dividido por 6, eu sempre falo a resposta. Isso aqui vai dar 10 mais 8, 18, dividido por 6 vai dar 3. E o meu Q2 seria quem? 10 menos 8, 10 menos 8, dividido por 6, que vai dar 2 dividido por 6, que dá 1/3. Quando eu falo Q1 e Q2, gente, é importante você lembrar o seguinte, você saber o seguinte. Na verdade, o meu Q1 é sempre o menor, tá? Então, esse aqui seria meu Q1, esse aqui seria meu Q2, minha raiz 1 e minha raiz 2. Só que falou o seguinte, que minha progressão ela é crescente, beleza? Então, eu não vou considerar que eu tenho dois valores aqui, ó. Se minha progressão é crescente, então minha razão tem que ser maior do que zero, tá? Maior do que zero não, maior que 1. Então tá aqui, minha razão é 3 e está pedindo para escrever esses três termos. Então, já que eu não tenho muito espaço, eu vou apagar isso que eu tinha feito no começo aqui, para a gente escrever esses três termos. Vou escrever aqui de vermelho ainda. Minha progressão é quem? Ela é o primeiro termo, o A1. Quem é o A1? A1, na verdade, vou olhar aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou olhar aqui, ó. A1 dividido por quê? Se meu A1 é igual a 3, eu vou lembrar aqui, ó. Meu A1 aqui é igual a 3 e minha razão é 3, então ficaria 3 dividido por 3, que é igual a 1. Depois meu A1, que é 3, beleza? E depois o meu A1 aqui, ó. A1 vezes meu Q. Meu Q aqui eu estou considerando meu Q igual a 3. Beleza? Então aqui vai dar 9. Então, se você considerar essa outra raiz, essa outra progressão, essa outra razão aqui, ó, aí sua progressão seria quem? Seria o A1 dividido por 1/3, beleza? Se você fizer as contas aí, você vai verificar que o primeiro termo seria 9. Aí depois, o segundo termo seria o próprio A1, né, que é 3. E o último termo seria A1 3 vezes 1/3. Isso aqui ia ser igual a 1. Então aqui você teria uma progressão decrescente. Vou colocar D aqui, decrescente nós usamos isso agora há pouco. E essa aqui, então, minha resposta seria esse item aqui, esse que eu estou destacando. Beleza? Questão número 5.
Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da sua altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente e efetuados pela bola até o momento de repouso é... Eu tenho algumas alternativas aqui. A ideia dessa questão é a seguinte, gente. Vamos analisar o que está acontecendo. Deixa eu escrever aqui de preto. Eu tenho uma bola, vamos imaginar que aqui é o solo, tá? Então aqui está o solo. Eu vou soltar uma bola aqui de uma altura de 4 metros. Então quando ela bater no chão e voltar, ela vai subir só a metade. Então 2 metros. Aí depois, quando ela bater e voltar de novo, vai subir apenas 1 metro. E assim por diante. Depois meio metro e assim infinitamente. Começando a escrever essa progressão, ela seria o quê? 4, 2, 1, meio. Depois dividindo por 2, eu posso dividir por 2 ou multiplicar por meio, beleza? Porque a minha razão aqui, ó, Q é igual a... Eu pego o segundo termo e vou dividir pelo primeiro, eu vou verificar que isso aqui é meio. Então, a cada vez eu estou multiplicando por meio. Meio vezes meio vai dar 1/4, depois 1/4 vezes meio vai dar 1/8, 1/16, e assim por diante, infinitamente. Beleza? Então, olha só. Eu quero somar essa progressão, os termos dessa progressão. Quando eu tenho a progressão desse tipo, ela é decrescente, beleza? E a razão aqui, ó, menor que meio, está entre 0 e 1. Quando a razão estiver entre 0 e 1, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Para somar os termos, lá no pet de vocês viram duas fórmulas. Você vai usar essa fórmula, que seria o seguinte. Vamos lá. S, a soma dos termos infinitos, tá? Que ele é o símbolo de infinito. Seria o A1. A1 é igual a 4. Dividido por 1 menos Q, a razão é meio. Beleza? Então, S, a soma dos termos, a soma infinita desses termos seria quem? 4 dividido por 1 menos meio é meio. E essa soma seria igual a 4. Aqui, dividindo por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, correto? Então, vou falar que a soma desses termos, a soma infinita desses termos infinitos, né? Tem infinitos termos aqui. Essa soma é igual a 8, beleza? É curioso essa questão, é difícil você imaginar que vai dar um valor exato e tal, mas pode confiar, beleza? A soma desses termos, desses infinitos termos, é igual a 8, letra C. Questão número 6. Uma fábrica de chocolates, inaugurada em 2010, produziu 1.000 ovos de Páscoa nesse mesmo ano. Considerando que sua produção aumentou 50% a cada ano, em 2014 a quantidade total de ovos produzidos por essa fábrica desde sua inauguração será de... Então vamos lá, pessoal. Tem algumas alternativas aqui. Vamos analisar aqui o que a questão está querendo. Até recomendo você pause o vídeo e tente fazer sozinho se você tem a noção de como fazer, né? Mas se você não tem, vamos fazer juntos. A ideia é a seguinte, ó. Em 2010 ela produziu 1.000 ovos. Vamos só pensar aqui quantas vezes que eu vou ter que fazer isso. Ó. Tem 2010, depois 2011, 2012, beleza? 2013, 2014. Então, são quantos anos? 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro ano é fácil. O primeiro ano foi 1.000. O segundo ano teve um aumento de 50%. Então, 1.000 mais 50% seria quem? Seria quanto? 1.500. Depois, o terceiro seria quem? 1.500, e mais 50%. Então, seria 50% de 1.500 é 750. Então, seria 2.250. E assim por diante, só que agora fica mais difícil a gente fazer de cabeça, né? Assim por diante até até 2014, tá, gente? Então, tem só mais termos aqui, mais dois. Tem um aqui, vou colocar um tracinho aqui, ó, e depois mais um tracinho. Então, né, ficou com reticência ali, mas não é que infinito, não. Tem só mais dois termos ali. Aí, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir qual foi a quantidade que teve aqui. Eu quero somar todos, na verdade. Eu quero somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Nós temos uma fórmula diferente da anterior para somar esses termos. Beleza? Então, ó, SN. Então, eu quero somar os 5 primeiros termos. Vou colocar esses 5. Meu S e meu 5 é a mesma coisa, né? Mas considera que isso é um 5. Então, meu A1 é igual a 1.000 vezes a razão. Quem seria a razão, pessoal? Olha só. Para eu encontrar a razão, o que eu posso fazer? Eu já falei para vocês. Pega um termo ali. Vou pegar o 1.500 e vou dividir pelo termo anterior, por 1.000.
Aí quando eu faço isso, eu posso cortar 2 zeros aqui, sobrou 15 sobre 10, 15 décimos. Se eu simplificar por 5 aqui e por 5 aqui, eu vou encontrar 3 meios. Então essa é a minha razão. Então lá no lugar do Q eu vou colocar 3 meios. 3 meios elevado a 5 menos 1. Eu vou colocar um colchete aqui para separar essas coisas. Isso aqui tudo dividido por 3 sobre 2, que é a minha razão, menos 1. Então, meu S5, deixa eu apagar aqui, a soma dos 5 primeiros termos dessa sequência, S5 é igual a 1000 vezes. Vamos fazer essa conta aqui. 5 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes vai dar 243, beleza? 2 elevado a 5, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes vai dar 32, menos 1. Isso aqui tudo dividido por 3 meios. 3 meios, pessoal, 3 meios é 1,5, beleza? 1,5. Então, 1,5 menos 1 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Isso, vai ser igual a 1. 3, não, perdão, né? Vai ser igual a meio. Nossa, estou fazendo aqui de cabeça e quase que a gente complica a questão toda. Então, S5 seria igual a... Quando eu pego... Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou pegar 1000 e vou dividir por meio. 1000 dividido por meio é a mesma coisa que pegar 1000 e multiplicar por 2, que vai ser igual a 2000. Beleza? 2000 vezes... Quando eu fizer essa conta aqui, 243 dividido por 32, e eu vou colar, né, porque eu fiz isso aqui, deu 7,59, 59, depois 375, depois menos 1. Eu vou apagar aqui algumas coisas que eu fiz para a gente continuar essa questão. Estou escrevendo muito grande, está ocupando muito espaço. Então, deixa eu apagar. Eu vou ter o seguinte, esse aqui é o meu pincel, o S5 é igual a 2000 vezes... Essa subtração, né, 7, alguma coisa aqui, menos 1 vai dar 6, alguma coisa. Eu fiz isso na calculadora, viu, pessoal? Poderia fazer à mão, mas se eu fosse fazer à mão aqui, ia demorar, fazendo uns passo a passo. Então, eu já fiz na calculadora essa divisão aqui, 243 dividido por 32. E quando eu multiplicar aqui também usando a calculadora, eu vou encontrar 187,5. Beleza? Eu estou colando aqui porque eu já tinha feito os cálculos para não ter que fazer tudo aqui à mão. Então, olha só, o valor que mais se aproxima seria quanto? O valor que melhor, na verdade, não é 7 não ali não, gente. Não é 5 não, é 7. Que é um 7. Então, o valor que melhor se aproxima seria o item C. Nossa, mas parece que teve só a letra C. Parece, se eu não me engano, essa é a terceira letra C. Entendeu? Era só marcar C, chutar quem chutou na letra C e assim sair bem. Mas é claro que você não vai me dar só as alternativas aí marcadas, né? Se você fez isso no PET 1, não faça no PET 2. Recomendo que você faça todos os cálculos. Se não entendeu, tira dúvida com seu professor. Se for aluno meu, tira dúvida comigo. Se não for, tira dúvida do seu professor aí. Não fica com dúvida não, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 7 diz o seguinte. 3 números x, x mais 8 e 25x formam nessa ordem a progressão geométrica crescente. Determine quais são os números dessa progressão. Então, olha só, nessa situação eu vou precisar fazer muitos cálculos, então eu vou tentar escrever pequeno. Se eles estão em progressão geométrica, significa que se eu pegar aquele termo ali, do meio, x mais 8, e dividir pelo anterior, x, isso aqui vai ser igual a esse termo, o terceiro, 25x, dividido por quem? Por x mais 8, beleza? Então aqui o que eu vou fazer é multiplicar cruzado, tá? E quando eu multiplicar cruzado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse cara multiplicando esse e esse vezes esse. Ou seja, eu vou ter x mais 8 vezes x mais 8, que é a mesma coisa que x mais 8 ao quadrado, beleza? Igual a x vezes 25x. Então, olha só, eu quero falar para vocês sobre uma coisa interessante que é isso aqui. Interessante é a forma de pensar nesse problema, porque eu posso pensar nele assim, como um jogo da velha, tá? Eu vou colocar aqui x e o 8 aqui, mais 8, né? E o x e o 8. Observa o que eu vou fazer aqui, a brincadeira. X vezes 8 é quanto? 8x. Vou colocar aqui
8 vezes 8, 64. Pensa que estou jogando o jogo da velha, né? X vezes 8, 8x. E depois x vezes x, x ao quadrado. Esses dois aqui, ó, esse cara mais esse, os dois são positivos, vou somar, isso que vai dar 16x. Ou seja, esse valor que apareceu aqui na linha aqui, central, aqui, ó, no meio, ó, apareceu quem ficou ali? Ficou embolado, mas que lá, um x ao quadrado mais 16x mais 64. Esse é o valor daquele produto, ok? Daquele produto notável. Então, x mais 8 ao quadrado, é claro que não é sempre você vai fazer, você pode fazer de jeito sempre, mas nem sempre a gente vai fazer. Isso aqui é só para efeito de curiosidade, né? Mas se você quiser, fica à vontade. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar x ao quadrado, x ao quadrado, o quê? Mais 16x, mais 64, igual a x vezes 25x dá 25x ao quadrado. 25x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo. Vou pegar todo mundo que está aqui, ó, e vou passar para o lado de lá. Então, vai trocar o sinal de todos, beleza? Então, é isso que eu vou escrever aqui embaixo. Então, o 25, eu já estou olhando lá, o 25 estava lá, era 25x ao quadrado. Depois vai ficar menos x ao quadrado, menos 16x, menos 64. Isso aqui é igual a zero. Ok? Eu estou preocupado com o espaço, a gente vai precisar depois. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Essa subtração é x ao quadrado vai dar 24x, beleza? Menos 16x, menos 64 é igual a zero. Então, eu tenho a equação do segundo grau, quero descobrir o valor de x. Para fazer isso, eu vou dividir todo mundo aqui, ó, por... Vou dividir por quanto que dá? Vou dividir por 8. Então, aqui, 24 dividido por 8 vai dar 3x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, menos 2x, menos 8 é igual a zero. Ou seja, eu vou resolver essa equação aqui que tem números menores. Beleza? Eu não estou gostando disso aqui, está ficando uma bagunça. Mas, o que eu posso apagar? Eu vou apagar... O que eu apago? Eu vou apagar isso aqui, beleza? Vou apagar aqui rapidinho. Vamos apagar aqui. Ok. Então, eu vou reescrever essa equação lá. Porque é o que a gente vai trabalhar daqui para frente. Eu vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 8 é igual a zero. E vou apagar ela daqui para não tomar meu espaço. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho que resolver essa equação. Então meu A é igual a 3, meu B é igual a menos 2 e meu C é igual a menos 8. O valor de delta então é B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, o valor de A é 3, vezes C, que é igual a menos 8. Delta é igual a 4, menos 2 ao quadrado é 4 positivo, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 3, 12, vezes 8 vai dar 96. Ou seja, meu delta é igual a 100. Então, o valor de x que eu estou procurando, x é igual a quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos, o valor de b é negativo, menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100, dividido por 2a, 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 2 vezes 3, né? Então vai dar isso aí, eu vou continuar escrevendo aqui em cima. Espero que o espaço seja suficiente. Menos e menos aqui vai ficar 2 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 100 é 10, dividido por 6. Beleza? Então vou ter um x aqui e um outro x aqui. Um x vai ser 2 mais 10, dividido por 6, que é igual a 12 dividido por 6 é igual a 2. Beleza? E o outro x é 2 menos 8, dividido por 6, 2 menos 10. Eu sempre falo a resposta, não tem jeito. Vai dar menos 8 sobre 6. Se eu dividir por 2 cada um aqui, vai dar menos 4 sobre 3. Só que falou que esses números formam progressão crescente. Então a minha razão aqui, ó, tem que ser esse cara. Beleza? E eu quero descobrir quem são esses números. O meu primeiro número lá era x. Então o primeiro aqui é x. O segundo, eu estou olhando aqui, ó, x mais 8. Então 2 mais 8 é igual a 10. E o próximo era 25x. Meu x é 2, então aqui 25x vai dar 50, beleza? Então aqui dá até para a gente confirmar que realmente é uma progressão, porque eu estou multiplicando aqui por 5, tá? E aqui também multiplicando por 5. Minha razão é 5. Então essa era a última questão.
Então aqui terminamos a semana, semana 3, correção das atividades da semana 3. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Abraço e até a semana 4.